Uma das coisas mais estranhas que descobrimos ao longo da vida é que a maioria das pessoas diz querer a verdade, mas quase nunca quer a verdade inteira. O que normalmente queremos é uma versão da realidade que não nos obrigue a mudar de opinião, admitir erros ou reorganizar a própria vida. Gostamos da verdade enquanto ela confirma aquilo que já acreditamos. O problema começa quando ela exige alguma transformação. Talvez seja por isso que tantas pessoas passam anos cercadas de informações e continuam sem aprender quase nada. Porque aprender de verdade é desconfortável. Exige abandonar certezas antigas. Exige reconhecer ignorância. Exige admitir que talvez estivéssemos errados sobre coisas que defendemos durante muito tempo. E honestamente, poucos seres humanos gostam disso. Quando pensamos em Sócrates, muita gente imagina um filósofo distante, uma figura histórica presa em livros antigos, mas a verdade é que ele continua extremamente atual. Porque o motivo pelo qual ele foi condenado não desapareceu com o tempo. Apenas mudou de roupa. Sócrates tinha um hábito que incomodava profundamente as pessoas ao seu redor. Ele fazia perguntas. Parece algo simples. Mas não era. Porque ele não fazia perguntas para demonstrar inteligência. Fazia perguntas para testar a solidez das crenças das pessoas. Conversava com políticos, artistas, militares, comerciantes e cidadãos comuns, e frequentemente descobria algo curioso. Muitos falavam com enorme confiança sobre assuntos que na verdade compreendiam muito pouco. E isso continua acontecendo hoje. Talvez em escala ainda maior. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca foi tão fácil aprender praticamente qualquer assunto. Ainda assim, parece que vivemos cercados por pessoas absolutamente convencidas sobre temas que jamais estudaram seriamente. Opiniões são defendidas com a intensidade de fatos. Sentimentos são tratados como evidências. Discordâncias viram ataques pessoais. E nesse ambiente, alguém como Sócrates continuaria sendo um problema. Porque perguntas sinceras costumam ser perigosas. Elas desmontam discursos. Elas expõem contradições. Elas obrigam pessoas a pensar. E pensar, às vezes, é muito mais desconfortável do que simplesmente repetir aquilo que todos ao redor estão repetindo. O curioso é que Atenas gostava de se enxergar como uma sociedade avançada. Gostava da ideia de liberdade intelectual. Gostava da ideia de debate. Mas quando alguém começou a questionar certas certezas com profundidade suficiente, a tolerância começou a desaparecer. Isso também parece familiar. Porque muitas pessoas defendem liberdade de pensamento até encontrarem alguém que pensa diferente delas. Defendem diálogo até o momento em que o diálogo ameaça uma convicção importante. Defendem honestidade até descobrirem que honestidade nem sempre concorda com aquilo que gostariam de ouvir. Talvez uma das maiores dificuldades da vida adulta seja justamente essa: aprender a conviver com verdades inconvenientes. É muito fácil aceitar uma ideia quando ela favorece nossos interesses. Difícil é aceitar uma conclusão quando ela fere nosso orgulho. E orgulho é uma força poderosa. Já vi pessoas manterem amizades ruins por orgulho. Já vi pessoas permanecerem anos em situações infelizes por orgulho. Já vi gente inteligente defender absurdos simplesmente porque admitir um erro parecia mais doloroso do que continuar errada. Sócrates parecia travar uma guerra permanente contra esse comportamento humano. Não porque acreditasse ser dono da verdade, mas porque entendia algo extremamente raro: reconhecer a própria ignorância é o primeiro passo para qualquer forma real de sabedoria. Talvez seja por isso que uma de suas frases mais famosas continua atravessando séculos. Quando ele dizia saber apenas que nada sabia, não estava fazendo falsa modéstia. Estava descrevendo uma postura mental. A disposição de continuar aprendendo mesmo depois de perceber que sabe menos do que imaginava. O problema é que essa postura não gera popularidade. Ela gera atrito. Porque pessoas que fazem perguntas demais costumam revelar aquilo que outros preferiam manter escondido. E quando isso acontece, a reação nem sempre é gratidão. Às vezes é hostilidade. Às vezes é rejeição. Às vezes é isolamento. No caso de Sócrates, acabou sendo uma sentença de morte. E talvez essa seja a parte mais impressionante da história dele. Quando teve a oportunidade de abandonar suas convicções para salvar a própria vida, não fez isso. Não porque gostasse de morrer. Não porque fosse imprudente. Mas porque compreendia que existe um ponto onde sobreviver deixa de ser a questão principal. Existe um trecho da vida de muitos homens em que a pergunta deixa de ser o que eu ganho, e passa a ser o que estou disposto a sacrificar para continuar sendo quem sou. Essa pergunta assusta porque ela separa opiniões de convicções. Todo mundo possui opiniões.
Convicções são mais raras. Opiniões mudam conforme a conveniência. Convicções permanecem mesmo quando existe um custo. E talvez seja exatamente por isso que Sócrates continua relevante mais de 2000 anos depois. Não porque tinha todas as respostas, mas porque teve coragem de continuar fazendo perguntas quando teria sido muito mais fácil permanecer em silêncio. No fundo, a história dele não é sobre filosofia. É sobre integridade. Sobre a capacidade de olhar para uma mentira confortável, perceber que ela tornaria a vida mais fácil e ainda assim decidir que prefere viver com a verdade. E honestamente, essa continua sendo uma das coisas mais difíceis que um ser humano pode fazer. Porque a maioria dos homens não perde a própria liberdade por falta de inteligência. Perde porque, em algum momento da vida, descobre que a mentira é mais confortável do que a verdade e decide ficar com ela. Sócrates fez a escolha oposta, e talvez seja exatamente por isso que ainda falamos dele enquanto tantas pessoas mais poderosas do seu tempo foram esquecidas.